Olá, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda, eu sou paulista, nasci e cresci em São Paulo e atualmente eu moro aqui na Inglaterra. Eu trabalho com a organização Jovens com uma Missão, conhecida como Jocum, e eu tô aqui na Inglaterra faz um pouquinho mais de um ano. Trabalho bem aqui no meio da Inglaterra, numa cidade chamada Derby, uma cidade que é extremamente multicultural e gente de todas as nações. Aqui é um mini mundo. A gente tem gente de todos os lugares aqui. A gente tem gente da África, a gente tem gente da região do Oriente Médio, Ásia, enfim, tem gente de todos os lugares do mundo, literalmente aqui. Então, é um lugar ótimo para fazer missões, é uma ótima oportunidade, mas, claro, não é um lugar fácil de fazer missões, especialmente porque as pessoas não querem ouvir sobre religião, apesar de ter um grande número de muçulmanos e sikhs aqui na região onde eu moro, principalmente nesse bairro, né? Esse bairro onde eu vivo a gente chama de mini Paquistão, porque a gente tem muita gente do Paquistão, muita gente também do Oriente Médio, então você vai encontrar bastante muçulmano onde eu vivo e sikh, né? Nem parece que você está na Inglaterra, porque o maior número de pessoas que você vê são pessoas dessa área, né? Entre Ásia e Oriente Médio. É, Aqui eu trabalho com missões, trabalho na área de mídia, eu acredito que eu trabalho com comunicação, e eu acredito que comunicação é extremamente importante para em tudo, né? Especialmente em missões. E se você for olhar hoje, com toda essa situação de coronavírus, né? O quanto a comunicação ela foi importante, quanto a área de mídia foi importante nessa situação, né? Nessa fase que a gente está vivendo, o quanto isso ainda é importante. A gente pode ficar, às vezes, um pouquinho saturado, né? Porque é um monte de live que a gente pode ficar enlouquecido. Mas é uma área que realmente importante e eu acredito que você pode impactar a vida de muitas pessoas explorando a área de mídia. Então, eu trabalho com mídia, mas eu também trabalho na área social. Então, eu trabalho com pessoas em situações de vulnerabilidade aqui na cidade de Derby. É uma cidade que tem muitas pessoas com problemas com droga, né? Pessoas que são realmente viciadas, estão assim, vivendo um caos na vida delas. E tem muitas pessoas em situação de pobreza mesmo aqui. Então, eu trabalho num banco de alimentos. Hoje a gente dá comida para as pessoas, a gente veste as pessoas. E eu acredito que isso é muito bíblico, né? Se você ler Isaías 58, é onde Deus nos chama, né, a viver o verdadeiro jejum, que é parar de oprimir as pessoas, mas amar as pessoas e compartilhar o que a gente tem, acabar com a injustiça. Então, esse é uma das coisas que eu sou apaixonada, né? Por justiça e para que as pessoas possam viver com dignidade, porque Deus nos chama para isso, né? Deus nos chama para trazer ordem para o mundo, para trazer beleza, para trazer abundância no mundo que Deus quando Deus criou o mundo, quando Deus criou o Éden, lá não existia falta de nada, né? O Éden era um lugar lindo e tudo muito organizado do jeito de Deus. E hoje a gente vive esse caos. Então, eu realmente acredito que a gente é chamado para trazer isso para a vida das pessoas, né? Trazer o Éden, não o Éden, mas trazer essas coisas, trazer para que as pessoas não tenham falta de nada, a vida delas sejam transformadas, elas tenham dignidade e dessa forma a gente consegue pregar o Evangelho, como Agostinho diz, pregue o Evangelho se possível, use palavras, né? Então isso é o que eu faço aqui e eu fui convidada a dizer o que é missões para mim, né? E missões para mim eu acredito que é um chamado para todo cristão, né? Eu acredito que todo cristão é um missionário. Quando Jesus ele sobe aos céus, ele fala: "Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura", isso tanto em Jerusalém até os confins da terra. É porque é para todo mundo, né? Ele não fala só, tipo assim, ó, você que é apóstolo vai e prega. É para todo mundo, todos os cristãos, é chamado para todo mundo. Então eu acredito que todo cristão precisa, na sua área de influência, onde ele está, fazer a diferença, né? Ser a diferença que ele quer ver, trazer o reino de Deus onde ele quer ver. E como Agostinho fala, se possível, use palavras. Eu acho que a gente é chamado a viver o evangelho
todos os dias amar e caminhar com as pessoas, e dessa maneira a gente faz discípulos, porque dessa maneira as pessoas vão ver o caráter de Deus na gente, a gente vai estabelecer relacionamento com elas, e assim elas começam a conhecer a Deus e se aproximar dele, e aí o caminho fica muito mais fácil, né, para que a gente consiga falar mais de Jesus, eu acredito, né? Assim tem sido a minha experiência nos últimos anos da minha vida. Então eu acredito muito nisso, né? Eu acredito que a gente é chamado sim para ser a diferença que a gente vê no mundo. E se a gente quer ver Jesus, e se a gente quer ver o reino de Deus estabelecido, a gente precisa começar a fazer alguma coisa para isso, onde a gente está e onde Deus nos chamar. Eu trabalhei muitos anos no Brasil. Hoje eu tive a oportunidade de ir para outros lugares, eu tive a oportunidade de servir por alguns meses na Papua Nova Guiné e ainda sirvo a Papua Nova Guiné à distância. Eu trabalho com comunicação também com um projeto chamado Manancial, que é um projeto de educação na Papua Nova Guiné. E a mídia é a minha área de influência, né? Justiça social é a minha área de influência. Então é onde eu tento fazer realmente o meu melhor. Eu acho que todos nós, né? Se você se você trabalha com política, ciência, enfim, educação, ou se você tem a sua família, eu acho que tudo isso, todos esses campos são campos onde a gente pode fazer a diferença, né? Começa no nosso dia a dia, na educação dos nossos filhos. Então eu acho que isso é extremamente importante. Então, para mim, missões é isso, né? Assim como na igreja primitiva, eles iam, eles dividiam tudo que eles tinham entre eles, né? Eles compartilhavam e eles oravam, né? Então, eu acredito que a gente é chamado, sim, a contribuir e a orar, né? Eu acho que mesmo eu em missões, se eu tenho condições de compartilhar com quem eu tenho, eu compartilho, porque esse é o nosso, como é que fala? Esse é o ambiente que a gente vive, né? Isso é o que Jesus nos chamou. A gente, na nossa vida como cristão, para que essa missão ela se expanda, para que pessoas conheçam a Deus, para que as pessoas caminhem com Ele, a gente precisa ajudar um outro. Então, eu acredito que missões é muito isso, né? É um trabalho de todo mundo, é uma grande equipe tentando fazer acontecer, um ajudando o outro para que aconteça, e onde você tá, você faz a diferença, e para que o nome de Deus ele seja conhecido, né? E trazendo transformação mesmo, luz para a vida das pessoas. Eu acho que isso que a gente é chamado a viver. Então, eu acredito muito que missões é isso. Eu acredito que hoje é um desafio, né? Nem todo mundo quer viver isso, porque mesmo onde a gente está, para a gente viver os valores do reino e trazer o reino de Deus, a gente precisa ter coragem, né? A gente precisa ter renúncia, a gente precisa abrir mão de algumas coisas. Mas eu quero mesmo te convidar a pensar sobre isso, né? Eu sei que às vezes não é fácil renunciar a algumas coisas. Às vezes é abrir a porta da sua casa para algumas pessoas. Às vezes é sair da sua zona de conforto. Eu não sei. Mas Deus nos chama a trazer o reino dele de alguma forma. Como é que ele tem te convidado a trazer o reino dele? O que ele tem te convidado a abrir mão e sair da sua zona de conforto para que você possa trazer o reino dele? Eu sei que às vezes não é fácil, mas é extremamente importante. E eu acho que nessa época de coronavírus, tá todo mundo com medo de ir, né? Tá todo mundo com medo de ir. E às vezes as pessoas também têm medo de compartilhar, porque elas têm medo do que pode faltar, mas eu acredito que Deus está trabalhando mesmo em meio a tudo isso, né? Eu acredito que mesmo em meio a tudo isso, é muito importante que as pessoas, elas vão, né? Elas façam a diferença onde elas estiverem. Existem vários meios que a gente pode fazer isso. Então, eu quero te desafiar mesmo, né? Missões hoje é importante mais do que nunca. Não sei se mais do que nunca não é uma boa frase. Mas missões hoje é muito importante. E eu oro mesmo para que você seja encorajado a viver isso, né? Encorajado a ser um agente transformador na vida de outras pessoas, a trazer o reino de Deus na vida das outras pessoas, para que o reino dele venha, né? E para que quando ele vier, muito mais gente possa subir junto com ele e viver esse novo céu e essa nova terra. Então, missões é um desafio? É um desafio, mas você pode ser parte dele, porque, fala sério, a nossa vida com Deus ela é uma grande aventura. E isso é importante, né? Os desafios, eles movem a gente às vezes. Então, seja parte disso,